Vamos lá, irmãos. 1 João, capítulo 3. Vai revisar um pouco e ir mais rápido para chegar onde paramos. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Definição de pecado está aqui. 1 João 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Nós conhecemos o pecado porque conhecemos a lei. A lei traz a consciência do pecado. Paulo diz isso lá em Romanos. Então nós sabemos que nós somos transgressores justamente porque há um padrão. Se eu transgredir este padrão, se eu sair fora, a ideia de transgredir é justamente essa, sair fora, arrebentar, então eu estou fora da lei de Deus. Então é importante guardar essa definição. Pecado é a transgressão da lei. Existe um padrão, existe uma lei. Hoje pouco se fala desse termo aqui, pecado. Mas comum falar assim, falha, deficiência. E ao invés de repente, rotular o pecado como pecado, às vezes coloca outros nomes, mais fáceis assim de digerir, né? Isso é chamado de eufemismo. Da pessoa fala assim, ao invés dela dizer eu menti, eu faltei com a verdade, né? E o estado em que nós vivemos hoje, vindo para cá, ouvindo o Pingo nos Is lá na rádio, tá falando de um rapaz, né, namorado, aí esfaqueou a namorada, como não tinha flagrante lá, soltaram ele. Então, o que acontece com uma sociedade assim? O povo começa a pensar, vou fazer coisa errada, vou matar, vou fazer isso, e não vai acontecer nada. A lei, então, é para o nosso próprio bem. Tem uma ilustração muito interessante daquele autor Timothy Keller, já falecido, mas muito bom. Faleceu, acho que 2 anos atrás, né? Mais ou menos. Era pastor lá em Nova York. Ele falava assim, as pessoas querem liberdade, mas uma liberdade sem limites. É como você pegar um peixinho e falar assim, seja livre. Você tira ele do aquário e joga assim no mato. Essa é a liberdade do homem. Ou querer tirar um trem dos trilhos. O que vai acontecer? Primeiro que nem dá exatamente para tirar, né? Já ia arrebentar tudo. O homem é livre justamente quando ele está debaixo da lei de Deus. Liberdade, irmãos, não existe. Ou nós estamos debaixo da lei de Deus, somos escravos de Cristo, ou somos escravos do pecado. Mas sempre seremos escravos. Agora, é muito bom ser escravo de Cristo. Quando fala escravo, é que de tanto ouvir uma referência brasileira sobre a escravidão, sempre num viés também, a gente pensa numa forma assim mais dura, negativa. Nossa, escravidão é punição, é dor, etc. Mas na Bíblia nem sempre tem essa conotação. Tanto que às vezes o escravo da casa, ele não queria ir embora, ele queria ficar na casa do seu senhor. Ele só era marcado na orelha e ficava. Então quando a Bíblia fala escravo de Cristo, não é alguém que está sofrendo e tem que obedecer, está subjugado. Escravo é o seguinte, ele pertence a qual senhor? Ele pertence
ao Senhor Jesus. Ele faz o que o Senhor Jesus quer. E isso é liberdade. Quando o homem faz o que ele realmente foi feito para fazer, ele é livre. Ele se encontra num estado de felicidade. Pode ver, quando a família é ajustada, quando as coisas estão no lugar, se desfruta naquele ambiente felicidade. Porque está debaixo da lei de Deus, da ordem de Deus. Pecado é essencialmente uma rebelião ativa contra a vontade conhecida de Deus. Ah, eu errei. Tem gente que fala assim, como que é? Se eu errei, foi tentando acertar. Já ouviu essa? Hã? Tive boa intenção, mas errei, né? O professor deve ouvir bem, né? Meus irmãos, é difícil assumir o pecado diante do outro. O pecado é o que? É uma rebelião. É o coração do homem que não quer obedecer e resiste. Citei essa tirinha aqui do Kelvin, né? Bem interessante. Ele fala para o pai dele assim: por que eu não posso ficar acordado até tarde? Vocês podem. Isso não é justo. O mundo não é justo, Kelvin. Aí ele diz: eu sei, mas por que ele não pode ser injusto a meu favor? Não é se as pessoas, você acha que a pessoa está falando de justiça, mas não está. Quer satisfazer a sua própria vontade. Caim estava preocupado, por que Deus não me aceitou? Por que só aceitou Abel? Não, não era isso não, ele era rebelde contra Deus, ele era do maligno. Então há uma coisa por trás, ele não está querendo saber por que ele não pode ficar até tarde. Não, ele quer impor a sua própria vontade, é isso que ele quer. É isso que as crianças querem. Essa frase, isso não é justo, é quase um refrão no nosso século. Ah, não é justo. Eu tenho os meus direitos. Ah, o que estão fazendo comigo? O que estão fazendo com a minha floresta? Lembra aquela mocinha que ficava falando? O que estão fazendo com a minha floresta amazônica, com o meu futuro? Salmo 51. Vamos relembrar, paramos mais ou menos aqui. Como tratar o pecado? Jesus falou, primeiro, antes que você pense em falar do pecado do outro, veja o pecado na sua própria vida. Não posso querer tirar um cisco no olho do outro e ter uma trave no meu. Os irmãos sabem o que é trave, né? Trave é como se fosse uma viga, assim, enorme. Então é uma ironia muito grande ali nas palavras do Senhor Jesus. O outro tem um cisco, às vezes. No meu olho tem uma trave enorme, um pedaço de madeira, assim, enorme. Mas eu estou preocupado em tirar o cisco do olho do outro. Então é importante olhar para a própria vida. Olha só o parágrafo. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele depois de haver ele possuído Batseba. Como é bom ter Natã na vida. Conselheiro. Gente que fala. É com amor, mas fala. Fala a verdade, confronta, exorta. Um amigo afiando o outro. Interessante que Natã, de uma forma muito habilidosa, conta aquela palavra, aquela história, e leva Davi ao confronto do seu próprio coração. Tu és o homem, Davi. E Davi fala que pecou. Sim. A partir de uma história.
Não, contar história, usar ilustração, isso é cheio na Bíblia, né? Com amor. Olha só, por que não precisa, sei lá, ser violento, digamos assim? Porque o próprio Espírito Santo vai atravessar o coração da pessoa. Mesmo você falando com palavra branda, o Espírito Santo vai pegar o coração da pessoa, ele sim vai esmagar o coração. Vai quebrar em 1000 pedaços, como Davi ficou todo arrebentado por causa disso. Agora, interessante, história, ilustração, metáfora. Quando Jesus está pregando, ensinando, ele falava, olha os pássaros, olha os lírios. Então, certamente, ele não estava só provocando imagem na cabeça, ele estava ali usando o que tinha ao redor. Os pássaros, os lírios do campo, tinha lá naquela campina. Então, tudo servia de uma ilustração. O recurso da história é poderosíssimo, né? Tem até um livro de Antigo Testamento que diz assim, ele nos deu histórias. O poder da história, da narrativa. Então, Natan, e é importante, irmãos, a gente ter amigo, amiga, né, no caso dos homens, amigos, das irmãs, amigas. Gente que realmente vai falar a verdade de Deus. Como Natan. Depois de haver ele possuído Batseba. Que loucura! Eu falei no Salmo de domingo que Davi chama o pecado dele de loucura. Loucura, é uma loucura. É algo que a gente olha e diz assim, o que eu fiz? O que foi isso? Então ele contempla Deus, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. E aí nós falamos que se nós não contemplarmos a misericórdia de Deus, nós somos consumidos pela culpa. Tem um autor, eu já não lembro mais quem é, um autor que diz assim, a culpa é de Deus, mas chega um momento que a culpa é do diabo. O que ele queria dizer com isso? Se eu pequei e me sinto culpado, é a ação do Espírito Santo. Aí eu peço perdão, sei que Deus purifica, peço renovação, mas eu permaneço num estado de culpa, de tristeza, afundado, derrotado, aí já não tenho mais vontade de ler a Bíblia, porque eu me sinto mal, não tenho vontade de orar, não tenho vontade de vir para a igreja, aí já é uma culpa que não está produzindo o arrependimento. Então, se a pessoa não contemplar a bondade de Deus, a misericórdia, ela vai se afundando, cada vez mais afundando, daqui a pouco ela está totalmente enterrada lá no pó, mas ela não está naquela tristeza segundo Deus, é a tristeza segundo o mundo. Então, antes de qualquer coisa, Davi diz assim, Senhor, eu sei que o Senhor é misericordioso. Ele contempla Deus. A alma dele está contrita. Pequei. Estou sujo. Ele fala, lava-me, purifica-me. Ele confia na compaixão da graça, porque a graça de Deus opera a vida nele. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe, versículo 5. A gente olha para trás, irmãos, e vê o pecado com uma sombra toda a nossa vida. Antes era pior, terrível. Agora, pela graça de Deus, não. Mas é algo que a gente pode enxergar sempre na nossa trajetória. Davi está dizendo o seguinte, esse mal me acompanha durante toda a minha vida. Agora, olha só, a criação do novo coração. Ele não pede um novo comportamento. Ele pede um novo coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro.
e renova dentro de mim um espírito inabalável. Às vezes nós lutamos, irmãos, contra o comportamento, e é importante. Mas é um tratamento assim passageiro. Que nem está com um problema de saúde, aí toma um remédio para aliviar a dor. Daqui a pouco volta se não resolver o problema. Só resolve o problema indo para o coração. O coração que envolve a consciência. Eu estava conversando hoje com um amigo sobre o ensino das crianças e tal. Estava falando sobre não falar mal dos outros, fofocas e rumores. Só que a maioria das pessoas vão dizer o seguinte: olha, você faz fofoca, aí as pessoas não vão confiar em você mais. Faz fofoca, vai deixar o outro triste. Faz fofoca, aumenta o problema. É tudo humano isso. Como que a Bíblia encara? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E nós vamos prestar contas a Deus de cada palavra que nós falamos. Então, isso é muito forte para inibir o comportamento da criança. Isso sim. Vai no coração, quer dizer, por que você se acha melhor do que o outro? Olha para o seu coração, você é melhor, você também não é pecador? E se falasse tudo de você para os outros? Aí sim, meus irmãos, nós tratamos com mais profundidade. Olha só, Davi sabia que o problema dele não era, vamos tampar a janela aqui para não olhar mais nenhuma mulher. Não, não é essa a questão. A questão é o coração dele. Por exemplo, às vezes nós nos preocupamos com o seguinte: não vamos deixar computador no quarto dos filhos e tal. É bom, esse livre acesso assim é perigoso. Mas hoje, irmãos, às vezes eles pegam um celular e vão para um canto, sozinhos. O pecador, ele arruma assim um jeito de fazer as coisas. E se a gente não tratar o coração, algo mais profundo, por isso que Jesus falou que do coração procede todos os males. E é por isso que Davi pede um novo coração, não só um novo comportamento. Aí sim ele poderia ensinar aos transgressores os caminhos. Vamos lá então, Mateus 5, 27. Pode falar. Uhum. Ele fala para você o que não fazer. Sim. Se você fizer pecado, como? Mas não explica o porquê que você não deve fazer. Isso. Porque se a pessoa sabe o porquê, a razão que ela fala para pecar, ela naturalmente vai seguir a vontade de Deus, sabe? Agora, se você põe o dedo na cara da pessoa, não pode, a pessoa não sabe por quê, aquilo fica preso. Eu penso que os fariseus ficam dessa forma, né? Exatamente. Já começou aí, né? Uma deturpaçãozinha pequena. Tem um livro que talvez seja o melhor sobre esse assunto, é Pastoreando o Coração da Criança, do Tripp. Tem até palestra dele na internet, assim. E ele fala lá que tratar somente o comportamento, o externo, a psicologia chama isso de behaviorismo. É o externo. Então você precisa melhorar o externo da pessoa, então aí você melhora a pessoa. E ele fala assim, melhorar só esse lado comportamental é como se você olhasse para uma árvore sem fruto, sem maçã, por exemplo. Você falasse assim, vou pregar algumas maçãs lá. Aí você pega uma maçã,
gruda, põe durex lá e põe na árvore, agora sim, está cheio de maçã. Essa ilustração é perfeita, porque se eu oro só porque eu tenho que orar, é uma maçã grudada ali, na verdade eu não estou orando. E uma hora ou outra vai cair em pecado, porque aquilo não foi assimilado na profundeza, ali no coração mesmo. É o que o legalismo faz, deixa a pessoa assim derrotada. Porque ela vai tentar, mas o que vai acontecer? Não vai conseguir. Porque só consegue pelo espírito, não é pela força. Que é o problema do legalista. Se desvia. É. Que nem tem um artigo do John Piper, é muito interessante aquele artigo. Como vencer a pornografia, é o nome do artigo. Eu estudei para dar aula para os jovens aqui embaixo. A maioria fala assim, você tem que ver o gatilho, que a hora que você quer acessar, não tem que ocupar a vida, ocupar a mente. Tudo isso é importante. Mas ele fala de algo assim, a pessoa está pouco, ela tem uma pequenez na sua admiração por Cristo. Ela está pouco maravilhada com Cristo. A contemplação. Porque quando você está totalmente tomado pela glória de Deus, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, quando você vê lá Gênesis 1, a beleza realmente do sexo, mas como Deus fez, como está lá, não essa sujeira imunda da pornografia, isso já dá um bloqueio na sua mente para fazer essas coisas. É o que ele coloca lá. E de fato, irmãos, quando a gente está assim tomado pelo amor do Senhor Jesus Cristo, você fica pensando o quanto Ele nos ama, o que Ele fez por nós, para que nós somos criados, como. Então isso dá um efeito já mortificador no coração. Lembra de José? O que ele falou para a mulher de Potifar? Ele fez uma pergunta para ela. Alguém lembra a pergunta? Como eu poderia pecar contra Deus? Se ele, homem, jovem, bonito, se ele pensasse até, eu acho que eu mereço um pouco de prazer também, sofri tanto nessa vida, né? A mulher devia ser muito bonita porque era mulher de um alto oficial, né? E estava tentando lá com José, quer dizer, então ela, em alguma medida, achava que ia conseguir. Mas veja que ele não pensou nele, ele não pensou nela em primeiro lugar, ele pensou em Deus, como eu pecaria contra Deus. Depois ele pensou também, como eu faria tamanha maldade contra o meu Senhor. E outro ponto do John Piper é o seguinte, quem assiste essas coisas da internet, você já imaginou se fosse alguma pessoa que você tem uma ligação, se fosse a sua irmã, sua filha, se coloca no lugar do pai que sabe que a filha está naquela vida. Então isso dá um baque assim no coração, não é só, faz mal para sua mente assistir isso, você precisa trabalhar, você está aí afundando a sua vida em nada. Não, nós precisamos de coisas assim mais profundas na realidade de Deus para aniquilar o pecado. Por que alguém precisa estudar? Porque ele precisa ser um instrumento para a glória de Deus nesse mundo. Precisa fazer a diferença nesse mundo. O cristão, ele tem um propósito mais profundo assim na sua vida contra o pecado. Não é só comportamento. É que nem se, vamos supor, se tivesse todo machucado aqui, essa estante, esse púlpitozinho. Aí a gente pinta assim, mas de uma forma toda mal feita, quer dizer, a gente esconde tudo, é o cal. Por isso que Jesus falou, vocês são como sepulcros caiados, cheios de cal. Mas por dentro, o que tem lá? Podridão. Assim é tratar apenas o comportamento, mas não o coração.
Por isso Jesus falou: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Exato. Exatamente. Aham. Sim. E para amar o próximo também. Mas primeiro eu glorificar Deus em tudo. Exatamente. Quando Ananias e Safira pecaram, o que Pedro falou? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Todo pecado é diante de Deus. Vamos lá, 5:27. Ouviste que foi dito: não adulterarás. Aí a pessoa pensa: bom, passei, né, nesse aqui. Sempre cumpri esse aqui, jamais encostei em alguém. Aí Jesus diz: vamos mais fundo na aplicação. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Veja que Deus quer tudo de nós. Tudo. Aí ele fala: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Por que fala o olho direito e não o olho esquerdo? A mão direita e não a mão esquerda. A conotação do lado esquerdo, Aham. para os povos antigos, Isso. é a conotação de maior força, Do lado direito, né? e de maior honra. Do lado direito. Tanto é que os reis faziam o quê? Quando queriam honrar alguém, o rei mandava colocar uma cadeira do lado direito dele para a pessoa sentar do lado direito. Tanto é que nosso Senhor está sentado À direita, à destra do Pai. Então a esquerda é sempre um sentido da fraqueza. Obviamente, né? A maioria de nós somos destros, né? Hã? Tudo. Eu sabia que essa ia a piadinha aí, né? Então, assim, até o olho direito, né? Essa é a ideia. Arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Meus irmãos, é claro que Jesus não estava sendo literal aqui. Teve um homem na igreja, na história da igreja, que realmente cortou, se tornou eunuco, ele mesmo fez isso. Depois ele descobriu que o problema estava na cabeça e não no membro do corpo. Loucura, né? É loucura se achar que há uma questão literal aqui nesse sentido. É claro que Jesus não está falando isso. A ideia de Cristo é o seguinte: decida não pecar mais com os teus olhos, com a tua mão, porque olha só, o olho vê, a mão executa, pega, faz. Então o olhar, digamos assim, é o desejo, o olhar como se fosse o que trabalha na mente, a janela da mente, e a mão para executar. Então tome uma decisão de não olhar mais para a mulher com intenção impura, tão firme, tão firme, tão firme, que é como se você não tivesse olhos para ver mais. Uma decisão tão firme de não tocar, fazer coisas erradas com a mão, como se não tivesse mais uma mão para fazer. Tem um livro do John Stott que é muito interessante. O nome do livro é Discípulo Radical.
É certo ou errado esse nome? Pensando nesse texto aqui em particular, agora. Certo. É certo. Inclusive na capa tem uma raiz assim. Tem coisa, irmão. É que assim, a gente fala radical naquele sentido, uma pessoa, uma mente estreita, uma pessoa fanática. Agora, o tratamento do pecado na nossa vida tem que ser radical. Não pode ser parcial, mole, devagar. Tem que ser algo assim muito profundo. Então, primeiro, o que a lei diz? Não adulterarás. Eu preciso conhecer o que Deus revelou na palavra. Segundo, então, primeiro é o conhecimento. Segundo, tratar o coração. Não é dizer eu nunca adulterei, mas e o coração? E lá no íntimo. E o terceiro, amputação. Cortar, expurgar, arrancar da vida o que faz pecar. Qualquer coisa. A família é sagrada para Deus, o casamento. Tanto que fala aqui sobre o divórcio. Qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. Ah, mas o casamento está isso, está aquilo, tem que aguentar. Porque senão, separou, pecou contra Deus, e separou e casou, ficou num estado de adultério agora. Se você ler aí, o 32 é isso que está dizendo. Eu, porém, vos digo, vamos ler de novo. Qualquer que repudiar sua mulher, repudiar é uma carta, né, uma coisa legal assim de divórcio. Qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, coloca numa condição de adultério. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Só nesse caso aqui de relação sexual ilícita ou de abandono, porque aí já acabou o casamento também, né? Se a pessoa abandonou. O que Jesus está tratando aqui? Vocês precisam ter santidade nessa área tão difícil. Pode ver que as listas de pecado, de carnalidade no Novo Testamento sempre começam na área sexual. E Satanás ataca muito isso, porque ele sabe que destruindo isso, ele destrói o quê? A família. Destruindo a família, destruiu tudo, a sociedade, tudo, acabou. Porque, nossa, o pastor está falando desses temas, eu estou constrangido. Né? Fica uma coisa assim. É claro que a gente também não precisa, sabe, ser até irreverente aqui. Mas tem que falar desses temas? Tem. Porque é uma luta. É uma luta. Eu dou graças a Deus porque na minha adolescência nem tinha internet. Mas imagina a tentação dos jovens hoje. A acessibilidade. E a Bíblia, por exemplo, ela considera prostituição esse negócio que chamam hoje de ficar. É porneia, a palavra no grego, o que inclui isso. Um beijo, não, mas foi só um beijo e um abraço, prostituição. Não tem namoro na Bíblia também não, se for ver a rigor. É complicado, viu? Jó fala, fiz aliança com os meus olhos para não fixar em uma donzela. No máximo, assim, de namoro, a gente devia entender mais assim, uma amizade um pouco mais próxima. Mas não muito contato, ficar sozinho, viajar e não sei o que, não sei o que. É muita tentação. Mau testemunho. Se o casal namorado foi viajar sozinho, ficou uma semana lá, voltou, tem que ser disciplinado. Deu mau testemunho. E a gente sabe, né, irmão, que a carne é fraca. Não é a carne do outro, a nossa é de qualquer outro homem. Então é guerra. O crente precisa entender o seguinte, é uma guerra. A gente está em guerra. Guerra contra o pecado.
Por isso que Paulo fala, armadura, arma, capacete, escudo, peitoral, espada. Está numa batalha. Não pode esquecer isso. Nós somos escravos de quem? Do pecado ou do Senhor Jesus? Paulo chega lá em Romanos 12 e diz, já que Deus foi tão misericordioso, nos escolheu, nos salvou, nos deu o seu Santo Espírito, vamos transformar a nossa vida pela renovação da mente. Então veja que a mudança não começa do comportamento para o coração-mente. É uma transformação da mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que Paulo diz lá em Filipenses 3? Por Jesus Cristo eu deixei tudo. Uma vez uma moça de outra igreja falou assim para mim, pastor, eu estou aqui na igreja, já fui batizado, tudo, mas eu sinto falta do mundão. Ela falou assim ainda, de ir para balada, dançar, beber. Estou cansada. Aí a gente tenta falar um monte de coisa, tal, não adianta. O jeito é fazer o quê? Lamentar e orar. Foi para o mundo, nunca mais voltou. Até hoje. O que ela fez? Não é que ela estava cansada, tinha direito de ser feliz, não. Ela não quis Jesus Cristo. Essa é a verdade. E eu falei isso para ela, você está dando as costas para o Senhor Jesus. E siga-me. E é interessante. Ninguém quer essa parte. E Pedro não queria. Lá em Mateus 16, bem lembrado pela Rosana. Mateus 16, Jesus falou, Pedro primeiro fala assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus diz, bem-aventurado foi o Pai que te revelou e tal. Logo depois, Jesus começa a falar do seu sofrimento, morte, tanta coisa que ia acontecer. O que Pedro fala? Que isso, Senhor, longe de ti. É como se fosse esse, que isso, né? Que isso? Tá tão bom. Morrer. A gente está curando aí um monte de gente, né? Membresia nas alturas, né? Membresia. O que Jesus falou para Pedro? Aquele que tinha acabado de confessar. Afasta de mim, Satanás, arreda Satanás. Esse arreda é bem forte, né? Como se fosse cair fora, né? Vai para trás, sai. Aí depois ele fala, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então o que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, você não quer a cruz para mim? Tem uma para você também, você quer ser meu discípulo ou não? Então, acha que na igreja vai ser uma festa, vai ser uma coisa assim, divertida, legal. A pessoa quer ter sensações de prazer. E não, a vida cristã é uma renúncia, é uma guerra. O que Paulo falou? Se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, somos os mais infelizes, miseráveis de todos os homens. Então ele fala assim, por Jesus Cristo, eu deixei tudo. Por isso que às vezes a pessoa não consegue vencer o pecado, se libertar do pecado, porque ela não está olhando para Jesus Cristo, que é a riqueza. Ela está olhando uma coisa inferior, a sua própria vida. Eu queria, como essa moça, né? Eu queria continuar na balada, não sei o quê, dançar. Ela não viu o que estava diante dela, Jesus Cristo. E para onde levava aquele caminho anterior, que era o inferno. Condenação. O que Paulo deixou? Meus irmãos, ele deixou uma glória humana muito grande, apóstolo Paulo. O reconhecimento, sabe aquela pessoa que fala, os outros admiram, né?
o Alexandre de Moraes ontem lá na USP, né, falando, toda aquela roupa, assim, o pessoal admirando ele falando, assim, e aí o homem gosta, o ego gosta de toda aquela admiração. Paulo tinha um conhecimento tão grande do Antigo Testamento, tão grande, doutor, criado, educado aos pés de Gamaliel. Ele seria o top, assim, o top. Tanto que ele falava, na minha mocidade eu já sobrepujava os outros. Aí ele diz aqui, eu deixei tudo por amor de Cristo, tudo. Sim. Sim. É. Sei. É claro que a luta contra o pecado é mais uma luta interna. Tem aquele texto de Romanos 7, né? O bem que eu quero fazer, esse não faço, tal. Eu entendo que ele está falando ali do homem natural, assim, aquela pessoa que no seu coração luta para fazer a vontade de Deus. Agora, é claro que eles viveram ali uma experiência única de Pentecostes, uma experiência coletiva de fé. Isso traz muito mais profundidade. Você pega, por exemplo, o período dos puritanos. Os homens oravam assim muito tempo, eles passavam horas orando. E não era um, dois, era todo mundo. As crianças experimentavam avivamento. Então, quando o povo de Deus, de uma forma coletiva, está mais animado, mais encorajado, certamente você tem um aprofundamento espiritual, menos pecado. Agora, por exemplo, Ananias e Safira morreram lá, você tem esses pecados na congregação. Paulo, de vez em quando, Jesus aparecia para ele e falava, Paulo, coragem, coragem. Então, se Jesus estava insistindo em colocar coragem nele, é porque ele enfrentou esses períodos de desânimo. Agora, o livro sempre vai colocar de uma forma mais encorajadora. Eu deixei tudo, ele de fato deixou tudo. Mas não quer dizer que não foi pesado para o coração dele, porque ele fala, tenho incessante dor no coração por causa dos meus compatriotas. Ele sofria. Sim. Sim. Exatamente, essa é a diferença. O hábito é aquilo que Aristóteles fala da ética, né? O que define a pessoa é o hábito, não um acidente, um tropeço, algo pontual assim, mas o hábito, Wagner. Deus ele opera a nossa
minha salvação. Uhum. Deus operou a minha salvação. Mas Deus também opera, eu estou citando isso por causa dos textos bíblicos que atestam Sim, a salvação coletiva. sim. Isso coletivo. Então, vou dar um exemplo. Quando Pedro está pregando, depois do dia de Pentecostes, ao povo de Jerusalém, ele fala: vós matastes os judeus, vocês mataram Jesus. Aí a Bíblia diz que essa passagem está no capítulo 4. 3, acho que é 2. Ah, no sermão 2. Eles falam assim: A quem vós matastes, crucificastes. diz o coração. É, o 2. Eles falam assim: irmãos, Que faremos? que faremos para ser salvos, né? E aí, então, Pedro, ele continua pregando a eles. Então, e aí o texto bíblico diz assim, que naquele dia foram agregados 3.000, acho. 3.000, né? É, eu acho. No outro sermão é 5.000, É. quase 5.000 que se agregam. Então, outro exemplo que eu vou dar. Jonas prega em Nínive. É uma salvação coletiva. Se arrepende. Jesus fala que os ninivitas vão se levantar do juízo. Há uma conversão ali, em geral. Então, isso daí deve ficar isso deve ficar de base para a gente pensar o próximo. O que é ir para a igreja? O que é congregar-se? Porque as pessoas, às vezes eu penso, e às vezes a gente não pensa muito, a gente não medita muito no significado da adoração coletiva, que é estar na igreja. Aí surge esses papos aí, a igreja sou eu. É. Não, a igreja não é você sozinho. Outro texto, como viviam os que de casa em casa partiam o pão, eles viviam juntos, eles não viviam Era uma santificação coletiva. separados, coletivo. Agora, por outro lado, por exemplo, Ló está sozinho lá em Sodoma. Os genros dele acham que ele estava brincando. Já é esquisito isso. Como que ele fala uma coisa que o Senhor vai fazer, veio um anjo, e Ló está brincando, os genros acham. Aí ele demora, diz o texto lá, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Quando ele sai de Sodoma, a mulher olha para trás, tanto que Jesus fala, lembrai-vos da mulher de Ló. Aí ele quer inventar, vamos para lugar tal, não sei o quê. Chega num lugar lá, as próprias filhas se deitam com ele para ter descendência. Aí você pergunta, de onde veio tanta iniquidade? De Sodoma. Ele se afastou de Abraão, vislumbrado com as campinas lá, foi se enfiando cada vez mais em Sodoma, daqui a pouco estava lá dentro. E diz o texto bíblico lá em Gênesis, eles eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então, certamente que o fervor da igreja, o fervor dos irmãos, um fervor de uma comunidade moraviana, por exemplo, os morávios, os puritanos, os irmãos da Reforma, é claro que você nesse contexto se sente mais encorajado ainda a buscar a Deus. Mas é uma questão de avivamento. Agora, o cristão, se ele peca de uma forma habitual, de uma forma grosseira, então ele não foi regenerado ainda. Sim. Sim, limita. Sim. É bom ou é ruim isso, né? Eu não sei também. Essa experiência aprofundada com Deus Sim. acaba sendo assim, superficial, né, vamos pensar assim, justamente porque, não vou na igreja, não vou jogar futebol aqui. Tá limpo, começou a chover, não vou na igreja. Tudo. Porque é coisa muito simples, aí a gente acaba entrando na superficialidade, não aprofundando
Aí a pessoa falava que não tinha tempo para ler a Bíblia. Aí ficou em casa, lá enfurnado totalmente em casa. Não leu a Bíblia do mesmo jeito. Então não era isso, né? Sabe, André, uma coisa que o missionário Alessandro Baldo me falou uma vez. Sabe aquele Alessandro Baldo, marido da Joyce? E tem as duas filhinhas, né? Na época era a Pietra. E ele já matou cobra em cima, lá no telhado, escorpião perto. Você pensa, gente. Aí você pensa também, essa menina não passeia em shopping no final de semana. A nossa mentalidade aqui de São Paulo, né? Aí o Alessandro falou assim, eu falei, nossa, Alessandro, você não fica preocupado com sua filha, assim, lá e tal? Aí ele falou para mim, olha, Antônio, a Petra já teve tanta experiência com Deus que vale mais que tudo. Então você pensa assim, essas pessoas estão no campo missionário, na linha de frente, privadas das coisas desse mundo, nem são pecaminosas, mas estão ali. Qual é a perspectiva, por exemplo, da Pietra, né? Aquela menininha? Quanta experiência com Deus e conversão e provisão que ela já não teve. É. Olha. Com medo do outro. Sim. Sim. Isso é muito forte. É, muito. É, ele fala muito. É. Eu tive um amigo lá no Mackenzie, né, um médico, o Dr. Rudi, morreu de câncer. Não sei, acho que 44 anos, eu acho. E médico, né? Então, tinha uma vida boa, assim, vamos dizer, né? Bastante filho e tal, aquela coisa. Aí ele falou assim, olha, esse 1 ano de câncer eu tive mais experiência com Deus, eu vivi mais do que toda a minha vida. Então, assim, é que eu falei da Pietra, né? É diferente a perspectiva, que nem Abacuque. Me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, ainda que tudo isso aconteça. Quem? O seu Shed desmamando, né? Eu estou desmamando desse mundo, não estou sofrendo nada. Moisés, ele não quis ser chamado filho da filha do faraó, ele rejeitou os prazeres deste mundo e preferiu o opróbrio, a vergonha de estar junto com o povo de Deus. Exatamente. Porque ele enxergava o galardão que estava para ver. Não quer dizer que ele, em troca de nada, foi em troca de tudo. Uma vez falaram para o missionário assim, nossa, você deixou tudo, você abandonou tudo. Ele falou assim, eu não perdi nada, eu ganhei tudo. Quer dizer, depende da perspectiva, né? O pessoal que está no mundo aí achando que tudo tem nada. Ah, o mundo vai achar que é louco, né? Como me falaram, não, você poderia ser um bom advogado, você tirava boa nota e tal. Achou que era um desperdício, né, para ser pastor. Eu fico pensando, pastor, o Mark Lloyd Jones. É. Ele
médico Ele foi médico da rainha. Elizabeth. Ele largou a medicina, quando era uma pessoa, médico da rainha, título, coisa e tal, para ser o quê? Pastor. Largou tudo para ser pastor. Pregador lá em... Eu admiro. Como é? Cidade que ele nasceu lá? Em Londres? Enfim. Olha só, querido, quando Paulo está tratando do casamento, ele fala assim dos crentes: os que se utilizam do mundo como se dele não usassem. Ao mesmo tempo que a gente usa as coisas do mundo, participa, vive, é como se não estivesse fazendo ao mesmo tempo. 1 Coríntios 7, é bem interessante, depois você estuda em casa, viu? 1 Coríntios 7. Até ele fala assim: o que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem. Porque vai acabar também o casamento, que morre, a gente vai para outro lugar. É que eu teria que ter tempo para explicar. Mas ele não é não. Mas ele vê com bons olhos quem tem uma decisão firme, ministerial, de ir solteiro. Tem lugar que a pessoa vai com a família, eu penso... O Nicodemos fala assim: como que ele seria casado, né? O homem vivia mais preso do que solto, apanhava o tempo inteiro, como que ia ter filho, né? Então é um tipo de missão. Agora tem que se controlar. Se a pessoa consegue se controlar, e hoje em dia é mais difícil até, né, por causa de tanta tentação. Mas se a pessoa tem um propósito firme, de se dedicar a Deus, a uma missão, é aprovado essa questão de ser solteiro. Mas olha só, os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. É do 29 ao 31. 1 Coríntios 7, 29 e 31. Então não é que é... Nossa, Paulo está sendo platônico aqui, né? Não, isso aqui é enfiar a filosofia dentro do... Não está sendo nada, está sendo ele aqui, né, inspirado por Deus. Mas há um sentido em que realmente esse mundo é uma aparência, né? Porque tudo vai passar. Sim. Isso é bom, mas não é suficiente. Isso é bom, eu falo porque na Bíblia, o sujeito roubou lá um boi do outro. Ele tinha que restituir mais ainda. Pelo próprio boi que ele roubou, pelo dano, como chama? Dano moral, né, que fala. Tem casos que é 20%, tem casos que é até mais. Porque isso é didático mesmo. É didático. Agora, só isso não vai resolver o problema, né? O Martim Lutero, ele sofria com a confissão lá para o padre. Ele confessava que ele cobiçou a sobremesa do padre que estava do lado dele. É uma tortura, porque realmente, se você não tem o perdão de Deus, e aí? Então você tem que confessar os pecados, aí tem aquela coisa, pecado mortal, pecado venial, pecado isso, pecado aquilo. É uma tortura. É, um inferno na cabeça dele. Ele chegou a desmaiar, né, de tanto se bater uma vez. Uma vez quase o raio, dizem, né? Essa história é meio... Mas o raio quase acertou ele, aí ele pediu que Deus o livrasse, e aí ele seria um monge. Deus livrou, ele foi ser monge, né? Foi esse o chamado dele. Vamos orar, irmãos? Feche os olhos, vamos orar. Peço para a Rosana orar, para Deus nos livrar de qualquer pecado.
nos dá uma vida santa e um avivamento. Bondoso Deus, Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, Senhor. Muito obrigada por esta noite, Senhor. Muito obrigada pelo estudo da tua palavra. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem nos orientado, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos mostrado, ó Deus, sobre aquilo que realmente o Senhor quer para nossas vidas, Senhor, que é santificação, ó Pai. Que o Senhor nos ajude como a igreja, que possamos, ó Deus, realmente, ó Pai, nos afastar de tudo aquilo, Senhor, que faz com que nós venhamos desagradar o Senhor, ó Pai. Nos santifique, ó Deus, nessa noite, mais e mais, para que possamos, ó Deus, ser nesse mundo luz, uma verdadeira luz. Possamos ser verdadeiros crentes, ó Deus. Nós sabemos que nós somos pecadores e que necessitamos muito do Teu Santo Espírito, ó Pai, para que Ele nos ajude, para que nós possamos sempre confessar, ó Deus, os nossos pecados e sabemos, ó Deus, que por nós mesmos nós não conseguimos deixar a prática do pecado, mas nós Te louvamos porque temos o Espírito Santo, ó Deus, que nos mostra e que é Ele que nos ajuda a nos afastar das coisas ruins deste mundo, ó Pai. Nós Te agradecemos pelo Teu Santo Espírito que habita em nós. Que a Tua igreja, Senhor, possa ser avivada, Pai. Que a Tua igreja possa olhar para Ti, Senhor, com amor, com gratidão. Porque quando nós olhamos aquilo que o Senhor Jesus fez por nós um dia naquela cruz, quando nós olhamos de verdade para Ele, Senhor, a gente pode observar que amor é esse, Senhor. Como alguém pode amar tanto pessoas como nós, que somos pecadores. E, ó Deus, temos que ser gratos, sim, sempre gratos a Ti, por esse amor, por Ele ter nos salvado, por causa dEle que nós vamos morar com o Senhor um dia no céu. E isso é uma coisa que a gente, ó Deus, vai viver eternamente, Senhor, agradecendo a Ti por isso. Porque isso é maravilhoso, ser liberto, ó Pai, do pecado deste mundo. Olhar para o mundo, Senhor, como a Tua palavra mesmo diz, que a gente tem que ter vergonha das coisas que se passaram, Pai. E olhar para o Senhor e buscar sempre no Senhor, ó Pai, a verdadeira vida. Porque o nosso prazer, a nossa alegria é Jesus Cristo, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigado por ter aberto os nossos olhos um dia e ter tocado nos nossos corações, ó Deus, que estamos aqui e com aqueles, ó Deus, que também não puderam vir, mas que também ama a Ti, Senhor. Ajuda a Tua igreja, Senhor. Ajuda cada um de nós, a cada dia, Pai, porque nós precisamos de Ti. Todos os dias, todos os momentos, nós precisamos da Tua presença, Senhor. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor fez por nós. Nós não merecíamos nada, nada. Nós estamos aqui hoje como família, povo do Senhor, separados para Te adorar, para Te glorificar e para estar um dia ao Seu lado, Senhor. Muito obrigada por isso. Muito obrigada, Senhor. É em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos, ó Pai. Amém.